Capítulo 2. O poder naval português na defesa do seu Império Marítimo, Sec. 16-18. Marcelo José Gomes Loureiro, capitão de fragata, IN, e pós-doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e em Histoire et Civilisation pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Mestre em História Social também pela UFRJ e bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Frota de Jerônimo de Albuquerque, autoria, Carlos Kirovski, acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. Nas primeiras décadas do século XVI, a conquista dos espaços ultramarinos alterava profundamente a economia e a sociedade portuguesa. Por exemplo, no final da década de 1510, a alfândega de Lisboa registrou mais de 250% de incremento. Ainda que o crescimento comercial não fosse linear, o fato é que, desde meados do século XV, a principal fonte de receitas da monarquia lusa eram as transações ultramarinas. Nada estava consolidado, todavia. Fronteiras, conhecimento geográfico, comunicações, configurações políticas e governativas, rotas mercantis, fortificações, tudo estava por ser estabelecido. O império figurava como uma expectativa. Sua integração e viabilidade, evidentemente, dependiam de navios, velas e canhões. Não é possível compreender a atuação do poder naval português entre os séculos XVI e XVIII sem a observância de ao menos duas premissas. A primeira é a inserção de Portugal nos cenários internacionais que se delineavam e as decorrências resultantes e estruturantes que condicionavam a configuração de uma acirrada concorrência ultramarina. A segunda se refere à própria inserção do Brasil num vasto império português, dependente de seus contatos com as possessões comerciais asiáticas e, mormente, com a África. Em meados do século XVI, Nicolau Durand de Villegagnon, cavaleiro da Ordem de Malta, desenvolveu um projeto para instalar uma cidade fortificada no ultramar português. Escolheu a Baía de Guanabara, região até então marginalizada das jurisdições lusas. Uma de suas motivações econômicas mais significativas era a promessa de lucratividade derivada da extração do pau-brasil, que a essa altura já concorria ou substituía o manejo da cochonilha nos processos de tingimento de tecidos em diversas tonalidades de vermelho. Talvez, as notícias que circulavam na Europa acerca das possibilidades de haver prata no sul da América, nomeadamente no Rio da Prata, pudessem também ter fomentado seus interesses. A partida de São Francisco Xavier, a obra apresenta uma vista de Lisboa por ocasião da partida de São Francisco Xavier, em 1541, em que são visualizados navios de diversas tipologias, desde galeiras com esporões até embarcações à vela, com arquitetura e tamanhos distintos. O quadro lembra que a cidade se constituía como um espaço de intercâmbio de conhecimento náutico, não apenas por sua posição geoestratégica, próxima à saída do mar Mediterrâneo, mas também por ser escala de muitas rotas mercantis. É possível também reconhecer o Paço Régio, os armazéns e uma série de edificações importantes de Lisboa, anos depois bastante destruída pelo terremoto de 1755. Autoria: José Pinhão de Matos, acervo do Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, Portugal. Desde o anúncio da descoberta do Rio da Prata, em 1514, ocasião em que a expedição portuguesa comandada por Nuno Manuel e Cristóvão Aro teria recebido um machado de prata das populações nativas, as visitas de navegantes à região se tornaram numerosas. Em 1530, Martim Afonso de Souza, comandante da expedição que oficialmente fundou a vila de São Vicente, enviou 80 homens de Cananeia ao interior para averiguar a suposta presença de metais. Com a mesma finalidade, teria determinado ao irmão, Pero Lopes de Souza, que navegasse pelo rio. Não parece ser coincidência que, com o estabelecimento das capitanias hereditárias, a partir de 1534, exatamente Martim e Pero tenham sido agraciados com os 4 lotes correspondentes às capitanias mais meridionais. Em resposta,
os castelhanos instalaram Buenos Aires na boca do rio, em sua margem direita, em 1536, graças à ação de Pedro de Mendonça. Em face de tantas expectativas em torno do prata, que instigavam o imaginário europeu, é plausível que Villers-Gagnon tenha privilegiado as terras ao sul em detrimento de um litoral tão extenso. Em uma carta pertencente ao Arquivo da Marinha, datada do último dia de novembro de 1557, endereçada ao Duque de Guise, Villers-Gagnon lembra que os castelhanos vêm por terra do Peru pesquisar os metais. Carta de Villers-Gagnon ao Duque de Guise, acervo da DPHDM. Para além, o projeto também se inscrevia no contexto das guerras de religião na França. A cidade imaginada por Villers-Gagnon devia proporcionar as condições suficientes para que católicos e protestantes, chamados huguenotes, na França, pudessem conviver em paz. Tratava-se, assim, de uma cidade ideal, aproximada de uma utopia. Com 2 navios de 200 toneladas e outro menor para transporte de carga, alcançou a Baía de Guanabara, em 1555, com cerca de 400 homens católicos e huguenotes, sobretudo das cidades de Paris e Rouen. Na ilha de Serigipe, atualmente ilha de Villers-Gagnon, onde está a escola naval, desde 1938, erigiu a fortificação de Coligny, homenagem ao almirante francês Gaspard de Coligny, um dos patronos do empreendimento. Aliou-se aos índios tupinambás e estabeleceu uma pequena povoação no continente, a Henryville, cujo nome é dedicado ao rei francês Henri II. Escola Naval. A Escola Naval é o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil. Foi criada em Lisboa em 1782 com o nome de Companhia Real de Guardas Marinha com a finalidade de aprimorar a preparação dos futuros oficiais da Armada de Portugal. Em 1796, passou a denominar-se Academia Real dos Guardas Marinha. Acompanhou a família real por ocasião da transmigração para o Brasil. Ao chegar ao Rio de Janeiro, instalou-se no Mosteiro de São Bento. Contudo, ao longo de sua história, funcionou em diversos locais, inclusive em navios. Em 1938, a Escola Naval passou a ter uma sede especialmente construída para abrigá-la, na histórica Fortaleza de Villers-Gagnon, na Baía de Guanabara. Em 1557, Bois Leconte, sobrinho de Villers-Gagnon, aportou mais 300 homens e alguns teólogos calvinistas. Houve tensões e descontentamentos entre os estabelecidos e os outsiders, de modo que muitos desertaram e se refugiaram nas matas. Um deles, capturado por portugueses, foi Jean de Coentá, que, pressionado, acabou por revelar as posições francesas. Insatisfeito com as tensões de matriz religiosa, Villers-Gagnon retornou à Europa 2 anos depois. A chegada da frota de Martim Afonso de Souza em São Vicente, esta obra representa a chegada da frota de Martim Afonso de Souza, governador da Nova Lusitânia, que partiu de Lisboa em 1530 para colonizar as costas do Brasil. O quadro participou da Expo 98, realizada em Lisboa. Autoria: Benedito Calixto, acervo do Clube Naval, Rio de Janeiro. Coube a Mendes Sá, governador-geral estabelecido em Salvador, obter reforços de Portugal e organizar as ofensivas. Em 1560, finalmente, a fortificação de Coligny foi atacada e bloqueada. Após resistir por 2 dias, os portugueses explodiram o paiol de pólvora, enquanto os franceses se espraiaram pela ilha de Paranapuã, depois Ilha do Governador, e Uruçumirim, atual Glória. A partir de então, muitos conflitos opuseram os franceses aos portugueses, contudo, na medida em que ambas as partes se aliaram aos índios, tupinambás e os temiminós de Arariboia, respectivamente, essa guerra pouco se inscrevia nos parâmetros contemporâneos europeus. Nas águas calmas da Guanabara, canoas, flechas e lanças imprimiam o ritmo dos combates. Dela resultou não apenas a expulsão dos franceses, primeiro da Guanabara, em 1565, depois de Cabo Frio, cerca de 2 anos mais tarde, mas também a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, instalada inicialmente entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, posteriormente deslocada para o Morro do Castelo. Do outro lado do planeta,
no estado da Índia, a essa altura, as circunstâncias não eram as melhores. As receitas se reduziam e se constatava a expansão dos otomanos e mongóis nas áreas de influência comercial lusa. A presença cada vez mais frequente de holandeses nos mares do Índico era indício de tempos difíceis. Em contrapartida, no Atlântico, mais precisamente na Madeira, Açores, Cabo Verde e América, um sistema de base agrícola, infraestrutura comercial e controle do crédito pelas elites locais se formava. Na América, os engenhos se multiplicavam, favorecidos com a alta dos preços do açúcar. Do outro lado do Atlântico, em 1575, a fundação da cidade de São Paulo de Luanda, em Angola, indicava que os lucros decorrentes do tráfico de negros escravizados tendiam a se ampliar, sinal de que nos próximos anos ultrapassaria o tráfico interno de almas de negros da terra, os índios. Na Europa, as instabilidades prosperavam. Os turcos ameaçavam a navegação e o comércio no Mediterrâneo. Se na Inglaterra uma rainha protestante buscava sua própria conservação, na França, as guerras de religião se agudizavam. Vitorioso na Batalha Naval de Lepanto de 1571 contra os turcos, célebre por confrontar incontáveis galeras a remo e se prestar a uma significativa propaganda política favorável à Liga Santa, Felipe II de Espanha reinava sobre uma vasta composição de territórios de estatutos políticos e jurídicos distintos, figurando como um dos mais poderosos monarcas do orbe. A Batalha de Lepanto, detalhe. A Batalha de Lepanto opôs as galeras a remo da Liga Santa Papado, Veneza e Espanha, aos turcos nas águas do mar Mediterrâneo. Apesar da supremacia dos terços, infantaria, espanhóis embarcados, havia disposição de canhões na proa das galeras. Pode-se dizer que a vitória da Liga não produziu nenhum resultado estratégico significativo, já que os turcos continuaram a ameaçar os europeus. Contudo, a vitória gerou enorme propaganda política, propalada como um efeito extraordinário e definitivo, triunfo da cristandade contra os infiéis. Depois, a batalha se tornou célebre por ser considerada pela historiografia tradicional como a última em que se defrontaram galeras a remo. Todavia, tais embarcações permaneceram em uso, inclusive militar, ao menos até o final do século XVIII. Autoria: Giorgio Vasari, acervo do Museu do Vaticano. Fim da sucessão natural da Casa de Eves, em 1580, Portugal agregava-se a essa larga composição, depois de uma série de disputas pela coroa lusa. É fundamental analisar a entronização de Felipe II em Portugal do ponto de vista de impérios que se integraram, os impérios ibéricos, a partir de então imbricados, e de impérios em concorrência, deflagrada com a ação de franceses, ingleses e holandeses. Noutros termos, de um lado, afloravam as possibilidades de se imiscuir nos negócios de Castela. O resultado da Batalha de Alcácer Quibir até pode ter sido desastroso para a Casa de Eves e para grande parte da nobreza lusa. Mas, por outro lado, do ponto de vista comercial e ultramarino, a partir da União Ibérica, na verdade, a agregação de Portugal e suas conquistas a uma vasta composição de territórios. Os mercadores portugueses se beneficiavam com a possibilidade de amalgamar suas operações mercantis aos vastos domínios hispânicos, ainda que juridicamente as conquistas de Portugal e Castela se mantivessem segregadas. Em função dos intercâmbios comerciais, a prata que chegava a Sevilha, por exemplo, poderia seguir para Lisboa, ou a que deixava Buenos Aires, poderia seguir para o Rio de Janeiro ou Salvador. Além disso, os comerciantes portugueses podiam arrematar os contratos negreiros em Castela, ampliando ainda mais a remessa e a oferta de negros africanos pelo Atlântico. Ao reverso, era imperioso preparar-se para o risco de ofensivas. Afinal, Felipe II patrocinava os partidos católicos contra Elizabeth I de Inglaterra e contra as pretensões de Anne de Navarra na França. Mantinha-se também em guerra na região de Flandres, cujas elites pretendiam se separar de sua jurisdição alegando divergência religiosa. Nesse contexto, franceses, ingleses e holandeses dispunham também de razões políticas para interferir nas conquistas portuguesas, prontificando-se a constituir seus próprios impérios ultramarinos. Tais impérios,
sob o risco de alguma simplificação, estavam assentados no comércio de africanos escravizados e prata, de relevância marcante nos mercados asiáticos. Mas dispor desses mercados não era suficiente. Para operá-los, era necessário obter supremacia naval, combinando canhões pesados, velas e homens experimentados. Assim, ingleses frequentaram as costas do estado do Brasil, sobretudo após 1580. Já em 1583, por exemplo, Edward Fenton investiu sobre a Vila de Santos, sem lograr êxito. Mais destacável foi a ação de Thomas Cavendish, já após sua circunnavegação, que resultou no saque das vilas de São Vicente e de Santos em 1591. 4 anos mais tarde, James Lancaster atacou Recife e Olinda com uma força naval de 12 navios. Recife foi tomada e saqueada por mais de 30 dias, além da apreensão da carga inteira de uma nau que vinha da Índia, bem como 6.000 caixas de açúcar. A guerra era global. No Índico, verifica-se também uma concorrência naval portuguesa, holandesa e inglesa. Em 1606, por exemplo, os portugueses conservavam seu enclave militar na Malaca, após prolongadas batalhas com os holandeses. Modelo de caravelão. Os caravelões construídos no Brasil foram muito empregados na luta contra os franceses no Maranhão. Autoria: Paula Tavares Martins, acervo da DPHDM. Em 1612, foram os franceses que se instalaram no Maranhão. Fundaram, ou incrementaram, uma pequena cidade, a que chamaram de São Luís, em homenagem ao rei medieval que aportou as relíquias de Cristo a Paris, na Sainte-Chapelle. A ocupação do Maranhão, liderada por Daniel de La Touche, senhor de La Ravardieres, ficou conhecida como a França Equinocial. Encarregou-se o governador de Pernambuco de organizar sua expulsão. Para tanto, dependeu dos recursos de Jerônimo de Albuquerque, alguém capaz de circular e conectar dois mundos, duas culturas, já que falava tanto a língua geral, dos índios, como o português. Era, portanto, um elemento imprescindível numa guerra que dependia de gente que soubesse sobreviver pelas florestas tropicais. Não foi por outra razão que Albuquerque comandou uma força naval destinada a combater os franceses. Em 1615, associado aos reforços de Alexandre de Moura, alcançou seu intento, pelo que recebeu o reconhecimento da coroa portuguesa, sendo o primeiro governador do Maranhão, topos que acrescentou ao próprio nome. Capitulavam definitivamente os franceses, já que França e Espanha ajustavam os termos da paz. Peter Paul Rubens pintava a paz, cristalizada pelo duplo casamento acordado entre as duas monarquias, que trocavam suas princesas para matrimônio com aqueles que em poucos anos seriam os futuros reis dessas monarquias. Ainda que fosse efêmera a paz, uma vez que espanhóis e franceses estariam em lados opostos depois de 1635, na Guerra dos 30 Anos, França se reinscrevia oficialmente na tradição católica. O duplo casamento, Peter Paul Rubens foi contratado por Maria de Médicis, rainha regente da França, para pintar sua trajetória e de seu governo. Nessa representação, idealiza a troca de princesas entre Espanha e França, quando a princesa espanhola, Ana de Áustria, se casou com o futuro Luís XIII, enquanto Isabel de França se casou com o futuro Felipe IV. As figuras que ladeiam as princesas, com adornos romanos, representam a própria França e Espanha. Na parte superior, moedas e elementos da natureza representam a abundância decorrente da paz. O assim chamado duplo casamento selou a concórdia entre as duas monarquias em 1615, momento em que os franceses deixam o Maranhão. Autoria: Peter Paul Rubens, Ciclo Maria de Médicis, acervo do Museu do Louvre, Paris, França. Para tentar asseverar seu domínio na região norte, os portugueses edificaram o Forte do Presépio, origem da cidade de Belém, em 1615, não apenas para proteger a entrada do Amazonas, mas também para servir de base contra as ações de ingleses e holandeses na região. No Amazonas, estabeleceu-se inclusive uma flotilha para patrulha. A região se tornava estratégica. Dela,
tanto ingleses como holandeses buscavam interceptar os comboios hispânicos carregados de prata que deixavam Porto Belo e Cartagena e cruzavam o Caribe em direção à Espanha. Ademais, temia-se em Madrid que fosse possível subir o Amazonas e alcançar as minas de prata do Potosí, como mais tarde bem demonstrou Pedro Teixeira ao alcançar Quito, 1637. Em 1621, a coroa indicava que já percebera tal potencial geoestratégico ao instituir o Estado do Maranhão e Grão-Pará, mantendo um governador, geral, em São Luís. O ano de 1621, contudo, é um momento de inflexão. Não marca apenas o início do reinado de Felipe IV de Espanha, senão também o término da Trégua dos 12 anos, assinada entre os Habsburgos de Espanha e os Estados Gerais em 1609. Em suma, iniciava-se uma longa guerra plurioceânica, orientada pela disputa pelo comércio das especiarias asiáticas, pelo comércio escravagista da África Ocidental e pelo comércio do açúcar do Estado do Brasil. Assim que a trégua foi posta de lado, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, 1621, uma congênere da já existente Companhia das Índias Orientais, fundada em 1602, que deveria se ocupar do controle do comércio hispano-português no Atlântico. Em 20 anos, o conjunto do Império Português estaria em vias de extinção. O ano de 1621 representa o início do declínio marítimo nos portos portugueses, em função do término da trégua com os Estados Gerais das Províncias Unidas, já designados genericamente por Holanda. Ainda nesse mesmo ano, no Oriente, os holandeses logo tomaram a ilha de Banda. No ano seguinte, os persas e os ingleses conjuntamente dominaram Ormuz. A cidade foi facilmente saqueada por 3.000 soldados persas, mas a fortaleza ainda resistiu por mais 3 meses. Ormuz funcionava como elo comercial do Oriente Médio e a região do Malabar, sendo vital para a organização estrutural do comércio na região e para a própria presença portuguesa no Oriente. Depois, os holandeses atuaram em 1623 e 1626, dessa vez pressionando Macau. No Atlântico, em 1624, a Bahia, cabeça do Estado do Brasil, era ocupada por mais de 3.000 homens. Uma frota de 26 navios sitiou Salvador. O governador Diogo de Mendonça Furtado foi preso e deportado aos Países Baixos. A improvisada resistência foi organizada inicialmente no plano local, pelo bispo de Marcos Teixeira, que minimamente organizou tropas conhecidas como Milícia dos Descalços, que empregaram um sistema de guerrilha, guerras de surpresa, de emboscada, empregando pequenos efetivos. Em meio à resistência, falecia o bispo. Em todo o império, as lamentações em torno da miséria causada pelas ações dos holandeses aumentavam. Mais intensamente agora, com a queda de Ormuz e da Bahia. No ano seguinte, em 1625, Castela enviava ao Atlântico uma poderosíssima força naval, uma das maiores que já se viu, para a reconquista de Salvador, comandada pelo Marquês de Villanueva de Valdueza, de Fadrique de Toledo Osório. Como congregava homens de diversas partes da monarquia, de diferentes reinos, no caso, vassalos dos reinos de Castela, Portugal e Nápoles, ficou conhecida como a Jornada dos Vassalos. Sítio e empresa da Baía de Todos os Santos por de Fadrique de Toledo Osório, capitão-general da Armada e Exército do Mar Oceano e Reino de Portugal, a 30 de abril de 1625, reinado Felipe IV. Representa a ação naval da Jornada dos Vassalos e a recuperação de Salvador pelas forças de Portugal, Espanha e Nápoles. Salvador livrava-se do domínio dos holandeses, nesse momento. Na imagem, ao centro, há várias cenas, como estradas onde circulam carros de boi e figuras humanas. Há também acampamentos em vários pontos. É interessante o fato de parte da cidade ser murada, como um enclave medieval. No mar, 3 embarcações fundeadas formam uma linha horizontal, enquanto outras, os vassalos de Felipe, as bombardeiam. A pintura monumental é uma cópia do original de Juan de la Corte e está exposta no Museu Naval, no Rio de Janeiro. Autoria: Juan de la Corte, cópia de coleção particular, acervo da DPHDM. Devido ao desequilíbrio de forças,
os holandeses capitularam rapidamente. Seus reforços chegaram atrasados à rendição. Era sem dúvida uma grande vitória, que confirmava a hegemonia naval da monarquia católica. Esperava-se mesmo que fosse encarada como uma lição para Países Baixos. Seria inútil tentar opor-se ao poder de Felipe IV. Aliás, nesse ano de 1625, tudo ainda parecia conspirar a favor do monarca católico. No norte da Europa, suas tropas obtinham a famosa rendição de Breda, conquista eternizada pelas tintas de Diego Velázquez. Apesar disso, em Portugal, os negociantes de Lisboa demonstravam sua insatisfação devido aos prejuízos que sofriam pela falta de assistência e defesa dos navios da frota do Brasil, que vinham sendo pilhados por holandeses e mouros. Nos primeiros anos da década de 1620, perderam 120 navios e 5.060.000 caixas de açúcar e diversos outros artigos. O tráfego de navios reduzira a quase 85% e o açúcar branco, retido no Brasil, já valia menos de um cruzado ao arroba. A rendição de Breda. A pintura foi realizada para a decoração da Sala dos Reinos do Palácio do Bom Retiro, nos arredores de Madrid, e representa a entrega das chaves de Breda, vencida no início de junho de 1625, ao comandante espanhol Ambrósio Spínola. Velázquez sugere aqui a benevolência dos espanhóis com aqueles que são derrotados em batalha, uma vez que representa, no momento da rendição, Spínola descendo do cavalo e evitando em seguida que seu oponente se ajoelhe. Autoria: Diego Velázquez, acervo do Museu do Prado, Madrid, Espanha. A recuperação da Companhia das Índias Ocidentais não tardou. Em 1628, a ação precisa do holandês Piet apreendia enorme quantidade de prata, ao interceptar o comboio americano ao largo da atual Cuba, o que gerou uma crise nas finanças espanholas. 2 anos mais tarde, os recursos obtidos financiariam o maior empreendimento da companhia holandesa, a invasão de Pernambuco, o mais importante centro econômico do estado do Brasil, com cerca de 7.000 homens. Esperava-se que, mais uma vez, Felipe IV fosse capaz de empunhar seu poder. De fato, em 1631, enviou uma força naval comandada por D. Antônio Oquendo. Sua tarefa era desembarcar tropas provenientes de Pernambuco e da Paraíba, bem como escoltar os comboios que transportariam a Portugal açúcar e outras mercadorias, até que estivessem seguros de ataques holandeses. Por fim, deveria ainda alcançar o comboio de prata no Caribe, para prover sua proteção. Contudo, nas águas em torno de Abrolhos, Oquendo opôs-se francamente às forças de Adrien Janser Pater, em uma batalha naval de larga envergadura. Depois de 8 horas de combate, onde se opuseram quase 40 navios e 1.000 canhões de modo equilibrado, Oquendo e Pater não alcançaram um resultado tático expressivo. Nessa batalha indecisa, os holandeses perderam apenas 2 navios, enquanto os ibéricos, 3. Houve cerca de 700 desaparecidos e 280 feridos, além de mais 200 prisioneiros. Ainda que Oquendo tivesse cumprido seu plano inicial, os holandeses mantiveram o controle do mar. A Batalha Naval de Abrolhos. Juan de la Corte pintou algumas representações da campanha de Abrolhos, 1631, provavelmente por encomenda do próprio D. Antônio Oquendo, para propagar sua vitória sobre as forças holandesas do almirante Pater, que morreu nesse combate. Há outra vista desta batalha exposta no Museu Naval de Madrid. A disposição confusa dos navios no teatro de operações sugere, nessa representação, um momento da batalha em que não há uma formatura. A partir da segunda metade do século XVII, a escola tática que propugnava a atuação, quase, individual dos navios no mar, como ocorre nessa representação, passou a ser designada como meleísta. Autoria: Juan de la Corte, cópia de coleção particular, acervo da DPHDM. No Oriente, nesse mesmo 1631, os árabes e cafres arrasaram os portugueses em Mombasa, recuperada no ano seguinte. Interrompia-se o comércio do Bengala, de onde os têxteis eram exportados para a Europa, causando-se uma importante ruptura nas transações interasiáticas. Em 1634, em grave dissonância com a Companhia de Jesus,
os japoneses não comercializavam mais com os portugueses em Macau, importante centro para o comércio baseado na prata e escoadouro da seda chinesa. Na Índia, a configuração do Império Português era bastante distinta, funcionando como uma talassocracia em que prevalecia a economia de meios. Estruturado em rede, praticamente sem dispor de territorialização, as tentativas de controle dependiam dos conveses dos navios e de bases sobre terra, importantes para o comércio, para a navegação de cabotagem e para a própria integração e conservação da presença portuguesa. Ainda no reinado de Dom Manuel I, como uma tentativa de controlar a área marítima e se imiscuir nas malhas do comércio no Oriente, foi implementado o sistema de cartazes ou de salvo-condutos no Oceano Índico, 1502, concedidos como privilégio aos residentes dos estados considerados seus vassalos. Sem esse salvo-conduto, que inicialmente se traduzia por uma bandeira com o escudo da monarquia lusa, depois substituído por um documento que explicitava o nome do navio, o porto de armamento e de destino, e a carga transportada a traço, os estrangeiros poderiam ser detidos pelo corso português. Tendo em vista que a maior parte dos vassalos portugueses se situava próxima ao mar, a comunicação marítima era indispensável. Nas décadas de 1630 e 1640, holandeses e ingleses atacaram tais bases, esfacelando ou esmaecendo a presença lusa naqueles mares e rotas comerciais. Em Pernambuco, em 1635, o Arraial do Bom Jesus, resistência improvisada pelo governador Matias de Albuquerque, era arrasado pelos holandeses. Derrota pior ocorreu na sequência, no combate de Mata Redonda, 1636. No ano seguinte, após mais de 6 anos de guerras praticamente contínuas em Pernambuco, os holandeses sentiam a ausência de negros escravizados para o restabelecimento dos canaviais. Projetaram seu poder pelo Atlântico e, na costa africana, conquistaram São Jorge da Mina, local de embarque de negros na Guiné, que cedeu após 5 dias de bombardeio. Em 1638, era a vez de Salvador sentir a pressão holandesa. A cidade não caiu por pouco, após 40 dias de bloqueio. Ao fim da década de 1630, a expansão holandesa no Atlântico parecia algo incontrolável. Não atingia mais apenas Pernambuco, ocupação afiançada com os incrementos efetuados pelo governo de Maurício de Nassau, mas também Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, bem como São Jorge da Mina, na África. Pressionavam Salvador e ameaçavam o Rio de Janeiro. A essa altura, até Buenos Aires temia o risco iminente de um ataque holandês. Entre 1637 e 1644, Goa, a chave de toda a Índia, frequentemente estava bloqueada, o que impedia o comércio e as comunicações entre o vice-rei e Lisboa. Por tudo isso, em última análise, pode-se dizer que o objetivo final da Companhia das Índias Orientais e Ocidentais era a conquista dos fluxos mercantis antes controlados por portugueses. A situação ibérica se agrava em 1635, com o ingresso da França de Richelieu ao lado dos inimigos de Espanha na Guerra dos 30 Anos, que se desenrolava na Europa desde 1618. O equilíbrio de forças, ou mesmo a prevalência espanhola, atingia o fim. Foi nesse momento de crise que Antônio Pereda Y Salgado pintou uma alegoria da vaidade, representando a decadência de Espanha. Logo depois, o declínio militar de Espanha se confirmava na derrota contundente das forças de Felipe IV para os holandeses, na Batalha Naval de Downs, ao largo da costa inglesa, em 1639. Nessa ocasião, fizera-se um esforço militar e financeiro enorme. 77 navios transportavam uma tropa de 23 mil homens, destinados a reforçar a guerra em Flandres. Mais de 60 navios foram perdidos. Se Felipe II pôde refazer em praticamente um ano sua invencível armada, consideravelmente destruída após 1588, Downs marcaria o fim da supremacia naval espanhola. O episódio ainda estremeceu as relações diplomáticas entre Londres e Madrid, que reprovou a neutralidade assumida pelas forças inglesas diante do combate. Alegoria da vaidade. As vanitas ou alegorias da vaidade costumavam conter uma função moralizante, já que insistiam que o tempo é fluido e, por isso,
degenera todas as vitórias e prazeres do mundo. Caberia, portanto, ao espectador tomar consciência daquilo que realmente é importante na vida, afastando as vaidades efêmeras. Nesta representação, Pereda aporta uma série de elementos políticos: o globo, que sugere o império, o camafeu com Carlos V, as moedas, os troféus de guerra, as insígnias do tosão de ouro, etc. Pode ser interpretada como o declínio da monarquia católica, na medida em que a imagem é do fim da década de 1630, exatamente o momento em que a Espanha já sofria sérias decorrências da Guerra dos 30 Anos. Autoria: Antônio Pereda, acervo do Museu Kunsthistorisches, Viena, Áustria. Em Portugal e em suas conquistas, a guerra contra os holandeses era considerada uma desgraça, já que se chocava frontalmente com os interesses das elites reinóis e ultramarinas. No reino, a guerra causava prejuízos financeiros a uma atividade econômica secular, a do sal do Setúbal, cuja destinação primeira era a indústria do arenque holandês. No ultramar, as conquistas estavam profundamente ameaçadas. Encurraladas no Oriente, esfaceladas no Atlântico. Não se pode esquecer de que mais de 50% das receitas da monarquia lusa tinha origem nos espaços ultramarinos. Uma monarquia cuja periferia consistia em seu verdadeiro centro econômico. Portanto, o que estava em jogo era a conservação das coisas como conhecidas e assimiladas há mais de um século. Sem a possibilidade de dispor do apoio naval hispânico, severamente neutralizado em Downs, organizou-se, em derradeiro esforço, uma poderosa armada que deveria finalmente expulsar os holandeses de Pernambuco, a esquadra de D. Fernando de Mascarenhas, o Conde da Torre. Se fosse efetiva, os vassalos ultramarinos, em alguma medida, sentir-se-iam amparados pelo seu rei. Nela, repousava grande expectativa, mas pôde mais a desgraça que o valor, e perderam a empresa, perderam a esperança, como escreveu o padre Antônio Vieira. O Conde da Torre tomara o rumo para o Brasil com 66 navios. Sua missão era bloquear Pernambuco e desembarcar tropas para obter a rendição holandesa. Em vez de oferecer imediatamente ataque a Pernambuco, atracou em Salvador, onde suas tropas causaram diversos tumultos. Só depois seguiu para seu objetivo, sem efeito surpresa, acabou por combater uma força naval holandesa, comandada por Willem Loos, que foi morto no início das hostilidades. Depois de 5 dias de combate, sem aniquilar seu inimigo, o conde decidiu desembarcar suas tropas na capitania do Rio Grande do Norte. Regressou à Bahia, sem promover danos contundentes aos holandeses. As tropas estiveram sujeitas às astúcias da fortuna e tiveram de se submeter a uma longa marcha despropositada. Após o episódio, o pessimismo na Bahia devia ser grande. Antônio Vieira, no sermão que proferiu pela chegada do Marquês de Montalvão, 1640, vice-rei do Brasil, dizia: aconteceu-lhe a veeza. Com o Brasil que a Cristo com Lázaro, chamaram-lhe para curar um enfermo, e quando chegou foi-lhe necessário ressuscitar um morto. Para muitos, o Brasil estava morto. Em Lisboa, papéis anônimos já consignavam que foi a agregação no seio da monarquia católica de Espanha, que causou o fim da paz, fundamental para o sustento das conquistas e de Portugal. Sem capacidade militar, depauperado de suas rotas mercantis, exausto de uma carga tributária que financiava uma guerra considerada de interesse de Espanha, restava a Portugal e suas conquistas a aclamação de um novo rei, o Duque de Bragança, agora, de João IV. Assim, antes de tudo, aclamar o novo rei seria a expectativa de imediatamente frear a destruição causada pelo poder holandês. A de João IV, coube logo tratar de uma trégua, obtida em 1641. Às suas vésperas, os holandeses ainda conquistaram o Maranhão, Angola e Malaca, que resistia por 35 anos. De João IV assinara a trégua com os holandeses, mas iniciava uma guerra mal preparada, que duraria quase 30 anos, contra a Espanha a chamada Guerra da Restauração. Aliás, em Madrid, era apelidado de Rei de Inverno, porque se acreditava que não se conservaria por mais de 4 meses no trono. Não tinha condições, portanto, de oferecer apoio militar às conquistas.
Nesse contexto, em que se evidenciava a fragilidade do novo monarca, as ações militares contra o poder holandês deveriam ser iniciativa das próprias localidades. Assim, em 1645, o governador-geral Antônio Teles da Silva despachou uma coluna de negros, sob o comando de Henrique Dias, para fomentar uma revolta contra os holandeses em Pernambuco. Como havia uma trégua, alegou a desobediência de Dias, e enviou Felipe Camarão e seus índios para persegui-los. Com dissimulação, demandou auxílio dos holandeses para que os maus vassalos fossem presos. Do mesmo modo, resolveu reunir uma força naval para auxiliar os insurretos de Pernambuco. Amealhou 3 navios e tripulações improvisadas. Seu comando foi atribuído a Jerônimo Serrão de Paiva. Com o auxílio das forças que Salvador Correia de Sá e Benevides trazia de Portugal, decidiu Teles da Silva executar um plano para ocupar Recife. Reunidos, esses navios fundeariam em frente à cidade. Se os holandeses vacilassem ou se a população se revoltasse, tentariam um desembarque. Ao se aproximar de Recife, após um cálculo de prudência, Salvador de Sá optou por se retirar, transformando o episódio apenas em um ato de emprego político de seu poder naval. Depois, Serrão de Paiva foi atacado na Baía de Tamandaré, ocasião em que não apenas parte expressiva de suas tripulações foi aniquilada, mas também muitos documentos secretos passaram às mãos dos holandeses. Enquanto foi governador-geral em Salvador, Teles da Silva procurou apoiar secretamente a atuação dos pernambucanos contra os holandeses. O tema chegou a ser alvo de discussão entre o Conselho Ultramarino e o rei, em Lisboa. Em janeiro de 1647, D. João IV escrevia a seu embaixador em Haia que era seu entendimento que Antônio Teles não tivera culpa nas sedições de Pernambuco, mas que era preciso determinar sua prisão, para oferecer satisfação aos holandeses. Depois de preso, o governador deveria seguir direto à França, onde, provavelmente, encontraria sua liberdade. Substituído no governo do Estado do Brasil, acabou falecendo em um naufrágio, quando retornava à Europa. Em fevereiro de 1647, ocorreu aquilo que tanto se temia: a Bahia estava em apuros. Os holandeses ameaçaram Salvador e ocuparam a ilha de Taparica, com uma força naval comandada pelo almirante Bankert e 3.000 homens. A diplomacia holandesa se agigantava nas mesas de negociação europeias. Em Lisboa, os conselhos superiores da monarquia obrigavam o rei a uma decisão. Como ele próprio admitia, era necessário enviar com suma brevidade uma armada poderosa que socorresse Salvador. Assim, o ataque a Itaparica obrigou D. João IV a iniciar a preparação de uma força naval para enviar ao Brasil, mesmo que para isso precisasse não apenas quebrar os compromissos que tinha assumido com a França, acerca da prontificação de navios para atuação na Europa, mas também desmobilizar a defesa do reino. As dificuldades financeiras e materiais eram enormes e, para tanto, dependeu do apoio das câmaras municipais reinóis e de muitos negociantes. Com a concorrência das câmaras, de particulares, e dos conselhos de Estado, da Fazenda, de Guerra e Ultramarino, D. João IV compôs uma armada que devia dispor de navios ligeiros, que pudessem livrar-se do perigo holandês: 11 galeões, uma urca, 2 naus, 2 fragatas e 4 navios menores. Conhecida como a Armada de Socorro do Brasil, seu comandante era Antônio Teles de Menezes, conde de Vila Pouca de Aguiar. Seu propósito era proteger Salvador e expulsar os invasores da ilha de Taparica. Nesse momento, Portugal definia o cerne de sua política naval. Fazia anos que os conselhos de guerra e ultramarino discutiam a necessidade de escolta de navios das frotas. Por isso, em 1644, ao retornar a Lisboa, Salvador Correia de Sá e Benevides foi nomeado general das frotas do Brasil, cargo criado para a segurança da navegação. Nessa discussão, incluía-se o tipo de embarcação que deveria ser empregado. Alguns conselheiros defendiam a abolição do uso de caravelas, verdadeiras escolas de fugir, que estimulavam a covardia no mar, nos termos de Antônio Vieira. Pequenas, eram mais velozes, mas contavam com pouca e ineficaz artilharia. Por isso, defendia-se a construção de navios redondos naus e galeões,
que pudessem transportar mercadorias e prover defesa. Pelo alvará de 15 de março de 1648, proibia-se a construção de navios cujo deslocamento fosse inferior a 350 toneladas, mas, devido a protestos, outra ordem régia baixou a tonelagem para 250. 25 de janeiro de 1649. O projeto do Conselho Ultramarino, apoiado no Palácio por autoridades importantes, acabou por se transformar no escopo da política naval de D. João IV, navios ofensivos e de grande deslocamento, sistema de comboios e proibição de emprego de caravelas. Subordinada a essa armada de socorro, outra partia poucos dias depois de Lisboa, sob o comando de Salvador Correia de Sá e Benevides. Para todos os efeitos, a Força Naval de Salvador de Sá não passava de um reforço, deveria também defender a cidade do Rio de Janeiro, que temia uma invasão. Contudo, Salvador de Sá partira já de Lisboa com poderes jurisdicionais para ser o governador de Angola. Depreende-se que, a partir do Rio de Janeiro, deveria projetar-se então para a África, buscando reconquistar Angola em favor dos portugueses. No Rio, levantou recursos, vendendo inclusive seus bens particulares, e ampliou suas forças, incorporando tropas constituídas por negros e índios. Nos Países Baixos, sabendo-se da Armada Portuguesa de socorro ao Brasil, organizou-se uma força naval sob o comando do vice-almirante Witte Cornelis Ondwith. Os navios suspenderam aos poucos dos portos e somente em março de 1648 alcançaram Recife. Nesse momento, as forças holandesas já tinham se retirado de Taparica, graças aos sucessos da Armada de Socorro. Em 19 de abril de 1648, travou-se a primeira batalha dos Guararapes e os holandeses, mais numerosos, foram derrotados em campo pelos insurretos pernambucanos. Derrotada em terra, concentrou-se a companhia nas operações navais, bloqueando os portos brasileiros e promovendo ações de corso e desgaste. O bloqueio, apesar de exigir das tripulações longas estadas no mar, com decorrentes problemas sanitários e alimentares, tinha como incentivo a possibilidade de efetivar presas. Havendo participação da tripulação no resultado financeiro da venda dos navios e das cargas apreendidas. Fez-se ao mar o almirante de Wyeth, tendo atenção ao bloqueio de Salvador, onde a poderosa força naval do Conde de Vila Pouca de Aguiar se mantinha. Em dezembro, aproveitou para atacar os engenhos de açúcar situados no recôncavo da Baía de Todos os Santos, sem ser molestado pela força naval portuguesa, que mantinha seus navios protegidos pela artilharia das fortificações terrestres de Salvador. Em novembro de 1648, chegou a Lisboa a notícia da vitória de Salvador de Sá, com a rendição dos holandeses em Angola. Era uma significativa vitória estratégica. Acreditava-se que rapidamente o fornecimento de escravos poderia ser estabilizado. Sua venda em Buenos Aires poderia promover o reingresso de prata nas malhas comerciais portuguesas, de modo que a retração comercial experimentada pudesse ser assim suplantada. Em fevereiro de 1649, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu repetir, em terra, o ataque às forças rebeldes pernambucanas, em Guararapes. Novamente os holandeses foram derrotados, evidenciando-se sua incapacidade de eliminar a insurreição de Pernambuco sem reforços europeus. No mar, apesar da hegemonia holandesa, as dificuldades eram latentes. O almirante de Wyeth registrava em suas cartas dirigidas à Holanda a dificuldade de se realizar os reparos necessários em seus navios, reclamava das condições precárias de vida de suas tripulações e advertia a necessidade de reforços. Em finais de 1649, ele próprio regressou à Europa. Em dezembro, navios holandeses se amotinaram e iniciaram também seu regresso. De outra parte, em Lisboa, em 1649, finalmente se deliberava, após continuada polêmica, o projeto de instituição da Companhia Geral de Comércio do Brasil, que contava com recursos financeiros de judeus e cristãos novos. A companhia disporia de alguns privilégios, como o monopólio de alguns itens essenciais para as praças ultramarinas portuguesas, investindo parcela de suas receitas na segurança da navegação e na própria Guerra do Atlântico. Em dezembro de 1653,
A quarta frota da Companhia Geral de Comércio chegou ao Brasil com vontade de lutar e tendo o exemplo de Salvador Correia de Sá em Angola. Seu comandante, Pedro Jaques de Magalhães, decidiu bloquear Recife e apoiar os revoltosos luso-brasileiros. As posições holandesas foram sendo conquistadas, e a rendição de Recife finalmente ocorreu no final de janeiro de 1654, após os combates da Campina do Taborda. Mas isso não significava que não houvesse mais riscos ao Brasil e mesmo ao Reino, que permanecia despendendo recursos para o envio de reforços e mantimentos, ainda que sob ameaça de invasão, seja devido aos espanhóis que rondavam sua costa, seja pela preparação de uma poderosa armada na Holanda para conquistar Portugal. Não era possível, entretanto, que os holandeses suportassem a Guerra de Pernambuco. Por décadas, o poder marítimo holandês havia preponderado nos oceanos, mas, em meados do século XVII, sujeitava-se aos desgastes de uma séria concorrência inglesa. Entre 1652 e 1654, uma guerra naval por disputas de rotas comerciais, a primeira das guerras anglo-holandesas, tornaria inexequível a conservação do domínio permanente do mar na costa do Brasil. A paz com a Holanda somente foi acordada em 1661, sob mediação da Inglaterra. A Holanda deveria receber pesadas indenizações de guerra, que abarcavam prejuízos diversos, além de possessões territoriais como Ceilão, Malaca e Molucas. Em Lisboa, já se discutia a possibilidade de abandonar a Índia com honra. O Estado do Brasil crescia sua importância nas configurações do Império. Inglaterra obtivera acordos comerciais favoráveis dos portugueses, além de um generoso dote correspondente ao casamento de Catarina de Bragança com o rei Charles II. Tanto as indenizações, bem como o dote, foram pagos durante anos pelas praças ultramarinas portuguesas. Em 1703, Portugal aproximava-se ainda mais da influência inglesa, com a assinatura do Tratado de Methuen. Além de prever trocas comerciais pautadas no comércio de panos ingleses e vinhos portugueses, o acordo oferecia a possibilidade de promoção do apoio naval inglês, nessa altura já hegemônico, a Portugal. Ao longo do século XVIII, as conquistas portuguesas na América frequentemente conviveram com os chamados perigos internos e externos. Se houvesse a conjugação simultânea desses dois perigos, acreditava-se que a monarquia seria exposta ao seu limite. Os perigos internos eram os tumultos e revoltas, que podiam causar profundas alterações na vida ordinária. A eles, acresciam-se os riscos de uma invasão estrangeira, que também assolavam o imaginário das populações. Esses riscos se tornavam iminentes nos contextos de conflito internacional, como ocorreu especialmente na Guerra de Sucessão Espanhola, entre 1713 e 1715, e na Guerra dos Sete Anos, entre 1757 e 1763. Nas duas ocasiões, França e Portugal figuravam como inimigos em face dos arranjos das relações internacionais. No primeiro desses conflitos, corsários franceses liderados por François do Guitrouin transpunham todas as linhas fortificadas de defesa da Baía de Guanabara, que era defendida não só por uma quantidade prodigiosa de artilharia, como pelos 4 vasos e 3 fragatas de guerra, como escreveu em suas memórias o próprio invasor, mas os portugueses mal tiveram tempo para encravar algumas de suas peças de artilharia. Entrada da Força Naval de do Guitrouin na Baía de Guanabara, em 1711, além da Guanabara e de seu sistema de fortificações defensivas, a representação destaca os navios constituintes da Força Naval em uma formatura tipo linha de fila, coerente com uma tática em que prevalecia o uso da artilharia de grosso calibre, em que a direção de ataque era pelo través das embarcações. Acervo da DPHDM. Assenhorando-se da cidade, os franceses a saquearam, exigindo um vultoso resgate para sua libertação. Acontecera o que muito se temeu. O perigo externo, tão propagado nas sessões da Câmara Municipal e nas correspondências oficiais, finalmente tomava forma. Estava lançado agora um desafio. Conseguiriam os moradores do Rio de Janeiro arrecadar tempestivamente recursos que comprassem sua liberdade? Em pouco tempo,
os franceses recebiam quantia expressiva para deixar a cidade. Nada menos que 610 mil cruzados, além de 100 caixas de açúcar e 200 bois. Em reconhecimento, Du Guesclin recebeu a patente de tenente-general das Forças Navais e a comenda da Ordem de São Luís, uma das mais significativas da França de seu tempo. Aos olhos da coroa portuguesa, restava claro que a cidade havia enriquecido, a ponto de rapidamente ser capaz de oferecer soma de recursos tão considerável. É evidente que os impérios ultramarinos da época moderna dependiam sobremaneira do domínio do mar para se viabilizarem. Rotas marítimas funcionavam como estradas, transportando desde mercadorias e oficiais da coroa, até a fé católica. A importância do mar foi tão logo reconhecida, que D. Manuel I, no início do século XVI, usava o título programático de Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. O domínio do mar também era fundamental porque a possibilidade de se ampliar as receitas ultramarinas da fazenda real existia, em grande medida, graças à capacidade de movimentar artigos por alfândegas dispostas em pontos estratégicos de articulação de redes mercantis. Não custa insistir que se trata de uma monarquia cujas receitas mais expressivas eram adstritas ao seu império. Além disso, em um império onde as distâncias frequentemente interferiam nas práticas governativas, a circulação de informações tinha papel ponderável. A bordo das embarcações, partiam de Lisboa decisões para os diversos cantões do planeta, bem como chegavam dos espaços locais papéis diversos, como cartas, representações, solicitações, etc., que se mostravam fundamentais para subsidiar novas deliberações nos complexos labirintos político-administrativos da coroa. Sob as astúcias do vento, navios intermediavam o ritmo da comunicação política entre o centro e as localidades. Longe de ser um decisor dotado de todo o saber, o rei dependia desses papéis para governar, como na reiterada fórmula de que saber é poder. Assim, governar o Império Marítimo Português era, em larga medida, informar e ser informado, de modo que o trânsito de navios estabelecia relação estreita com a própria ideia de governação. Do domínio do regime de ventos e correntes, das marés, da correta operação dos instrumentos náuticos, das técnicas de construção naval, e, claro, da capacidade de emprego do poder naval, dependia, nada mais nada menos, a extração de receitas alfandegárias, a expansão da fé católica, as configurações das redes de poder, e a própria governabilidade da coroa sobre seus vastos domínios. Adendo. As fortificações e a defesa do litoral brasileiro. Adler Homero Fonseca de Castro, doutor em História, pesquisador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPAM e do Centro de Pesquisas em História Militar do Exército, CEPIMEX. Portugal foi um país muito adiantado em termos do uso do poder naval. A expansão marítima pela costa da África e Ásia nos séculos XV e XVI se deu com o uso de navios, fortificações e guarnições governamentais, em um processo de formação de forças armadas permanentes que antecedeu em muito de outros países europeus. Entre 1500 e 1580, os lusitanos enviaram nada menos do que 576 navios para a Ásia, criando na região toda uma infraestrutura de apoio para essa ação, portos, bases de suprimentos, estaleiros e fundições de canhões, tudo protegido por guarnições numerosas e fortificações. Em 1525, uma relação de canhões existentes no estado da Índia apontou a presença de 1.063 bocas de fogo, 10 vezes mais do que havia no Brasil 100 anos depois. No século XVII, havia 52 grandes fortificações lusitanas na região, algo que nunca foi feito no Brasil. Foi um esforço logístico justificado pelos lucros que eram obtidos pelo comércio das especiarias que dependia do controle naval das rotas marítimas do Oceano Índico. Essa situação não se repetiu no Brasil. Aqui, a coroa de Portugal não encontrou especiarias ou metais preciosos, de forma que não havia na lógica da economia mercantilista razões para fazer investimentos do governo na defesa de um patrimônio sem valor. O território ficou abandonado nos primeiros 30 anos após a descoberta, em termos de uma ocupação permanente,
Foram feitas apenas 3 feitorias fortificadas e 2 delas, as de Cabo Frio e Igaraçu, foram destruídas por ataques indígenas e de franceses. Enquanto a de São Vicente foi atacada por espanhóis, mas conseguiu sobreviver. Essa situação não era sustentável em longo prazo, de forma que se encontrou uma solução que marcaria a história nacional: as capitanias hereditárias. Neste esquema, de 1534, o rei cedeu vastas extensões de território a nobres que, em troca da exploração comercial, assumiriam os encargos com sua defesa. A proposta não foi totalmente um sucesso, considerando que poucos tinham condições de arcar com os gastos militares, tanto é que em 1548 foi criado o Governo Geral, que seria responsável pela coordenação administrativa da colônia. Com algumas responsabilidades defensivas, as instruções do primeiro governador-geral mandavam que ele construísse navios a remo para serviço da terra e defesa do mar. Ainda assim, o princípio da descentralização da política defensiva se consolidou. Mesmo no século XVIII ainda eram emitidas ordens para que os donatários fizessem fortificações às suas custas. Outro aspecto fundamental dos procedimentos portugueses adotados no início da colonização foi a ideia de que os moradores da colônia é que deveriam arcar com os custos da defesa. Em termos militares, as consequências dessa política foram diversas. Impostos recolhidos pelas câmaras municipais garantiam os gastos militares, o que dava certo poder de barganha às autoridades locais. Por sua vez, havia uma forte resistência em fazer essas despesas, muitas vezes vistas como inúteis. Assim, se tornava muito difícil manter uma frota, pois não havia o interesse custear algo que por sua própria natureza não estaria ligado a interesses estritamente locais. Em termos de fortificações, também havia uma aversão a fazer dispêndios com obras que só eram vistas como tendo utilidade em períodos de tensão ou ameaça. Em 1618, quando se determinou a construção de um forte na Paraíba, os moradores votaram por pagar um subsídio menor e em prazo bem mais longo do que o exigido pelo governo. Por sua vez, a população, sentindo-se ameaçada, podia exigir medidas de defesa, fossem essas necessárias ou não. Logo depois do ataque ao Rio de Janeiro em 1711, o povo de Salvador se sublevou, exigindo a construção de fortificações, mesmo que isso implicasse aumento de impostos. Outro caso ocorreu em Pernambuco em 1669, quando a Câmara local pediu para se criar um imposto visando a reconstruir o Forte do Brum para reduzir os elevados gastos com a manutenção da obra feita pelos holandeses. Como resultados práticos, pode-se dizer que Portugal abdicou de manter uma estratégia de defesa no Brasil, já que não tinha como efetivamente coordenar tal atividade. Os fortes construídos no país, sendo iniciativas locais, muitas vezes foram feitos apenas para dar uma sensação de segurança aos moradores, o que representava uma grande dispersão de recursos. As obras variavam muito em tamanho, mas não feito nada semelhante às grandes fortificações lusitanas na Europa e na Ásia. A qualidade das construções e seu desenho também não era das melhores, refletindo o sistema de financiamento local para a defesa. Era possível, mesmo nas capitanias pobres, pagar vários fortes pequenos e baratos ao longo dos anos. Enquanto uma obra maior demandaria uma concentração de esforços que só seria possível em um projeto estratégico central. As capitanias controladas pelo governo geral, especialmente o Rio de Janeiro e Bahia, que tinham mais recursos financeiros disponíveis, tiveram grandes sistemas fortificados, mas mesmo esses eram compostos por fortes interdependentes, mas isolados entre si, de forma que eram menos eficazes do que as grandes cidades muradas. O Marquês de Pombal, 1699 a 1782, tentou implantar um projeto central, tomando uma série de medidas visando a racionalização da defesa. Ele acabou com as capitanias hereditárias e retirou das câmaras municipais o poder de decidir sobre questões de arrecadação de impostos, permitindo uma ação governamental sem entraves. Também tomou outras medidas, como o envio de oficiais e tropas europeias para aperfeiçoar o exército local, manteve uma esquadra operando no Brasil, transformou a Ribeira de Salvador em arsenal de marinha e criou os arsenais de marinha do Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco,
todos em locais bem defendidos por fortificações. É do período pombalino que datam os fortes do interior do Brasil, como o Príncipe da Beira, o de São José de Macapá e outros que definiram as fronteiras terrestres, já erguidos com aportes de recursos centralizados. No entanto, com a queda de Pombal, em 1777, a situação em grande parte reverteu ao padrão anterior. De fato, apenas com a independência e com a criação de uma marinha de guerra nacional é que o antigo sistema, de se manter uma grande quantidade de fortificações de pequeno porte, sustentadas apenas com recursos locais e dispersando recursos, deixou de fazer sentido. Assim, em 1829, havia 179 fortes operacionais em nosso território. Em 1857, eram apenas 17, mas agora concentrados nos grandes portos, onde apoiariam as operações navais. A defesa, que antes era passiva, passava a ser proativa, os navios podendo se deslocar para um ponto ameaçado, aplicando os recursos de forma mais eficiente. Esse foi o sistema que permaneceu em uso enquanto existiram fortificações costeiras no país, garantia-se a defesa passiva apenas dos principais portos, a marinha se encarregando da cobertura costeira, uma posição mais racional, considerando a impossibilidade prática de se defender com fortificações 8.500 quilômetros de costa. Aspirantes portando os estandartes históricos da Escola Naval junto ao portão da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Villegagnon, destaca-se, em vermelho vivo, a bandeira da Academia Real de Guardas Marinha, utilizada na época de seu translado para o Brasil, acompanhando a família real portuguesa, 1807-1808. Tratava-se de um estandarte real, tendo desenhados, de um lado, as armas do reino e, do outro, Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Os primeiros a ocupar a ilha de Villegagnon, então denominada de Serigipe pelos indígenas, foram os franceses, em 1555, que ali erigiram o Forte Coligny, arrasado pelos portugueses em 1560. Estes, posteriormente, instalaram-se na ilha, criando uma posição defensiva sucessivamente aperfeiçoada. Quando da invasão francesa comandada por Du Guesclin, 1711, foi severamente avariada por uma explosão no paiol de pólvora. A construção de uma nova fortificação foi iniciada em 1761, inicialmente com o nome dedicado a São Francisco Xavier. Em 1775, dá-se início à construção da fortaleza de Ensenada Conceição do Vilagagnon, como indica a inscrição sobre o portão.